manos, o cupom da Primo Copa, que dá 25% de desconto, vai se encerrar amanhã, domingo, dia 2. E junto com ele, o plano Vitavício da Primo Academy também. Então, se você tem vontade de conhecer a Primo Academy, ter acesso aos conteúdos para otimizar sua testosterona, saúde, metabolismo e atingir sua melhor versão, a versão mais saudável, mais estética e o ápice da sua masculinidade, otimizando o seu metabolismo, aproveita que ainda tem um plano vitalício e um cupom de desconto ativo que te dá 25% de desconto. Fechou? Só que ele acaba nesse domingo. Então, se você tem vontade de entrar na Prime Academy, esse é o melhor momento para você. Clica no primeiro link da descrição e primeiro comentário fixado. Meus manos, se tem uma coisa que é extremamente perceptível nos dias de hoje, de alteração no homem moderno, além, obviamente, da alta crescente de doenças e enfermidades e níveis de obesidade, uma das coisas que, se você buscar observar e entender e prestar mais atenção nisso, uma das coisas que você mais vai ver alteração nas últimas décadas são a alteração de mandíbula do homem moderno. Porque se você observar homens mais antigos, ou até mesmo hoje, homens que dos seus 40, 50 anos, que moram em regiões mais afastadas, aonde vivem do plantio, da colheita, e têm um estilo de vida, entre aspas, mais natural e primitivo, esses homens eles têm uma diferença muito grande de maxilar do homem moderno, do jovem de hoje em dia. A robustez no rosto, ela foi perdida. A masculinidade no homem moderno, no seu rosto, a masculinidade facial, aquele rosto do homem que transmitia masculinidade, que transmitia testosterona literalmente na sua face, ela se perdeu. Hoje, dificilmente, se você andar no centro da cidade, se você for um homem minimamente consciente das coisas e, inclusive, com altos níveis de testosterona que consegue observar e se atentar a isso, você dificilmente vai perceber um homem que transmite respeito e masculinidade no rosto atualmente. E isso tem um motivo muito claro. A geração de hoje ela tem um rosto estreito, dentes frágeis e mandíbulas frágeis. A geração de hoje, por exemplo, difícil a geração e o jovem de hoje em dia que tem o dente do siso, por exemplo. E mano, isso não é simplesmente uma alteração aleatória. E não é envolvendo simplesmente genética. Tanto que essa alteração ela gerou tanto efeito e tanta clareza que está vindo dos Estados Unidos, está chegando no Brasil já, um movimento que é o movimento do Looksmaxxing. O Looksmaxxing é um movimento justamente voltado para otimização dessas características de um maxilar mais quadrado, enfim, de uma estrutura visual mais, entre aspas, masculina. O problema do Looksmaxxing é que eles não buscam trazer de volta a saúde para que os efeitos venham desse aspecto visual mais masculino. O que eles buscam fazer é simplesmente fazer essa transformação de rosto, independente do que é necessário se fazer. O que seria tratar os sintomas sem tratar a causa. E muitos desses movimentos, por exemplo, isso aqui, ó, que eu nem sabia que existia, fui buscar para fazer esse vídeo e vi que tem pessoas que geram fricções no maxilar para poder expandir o maxilar. Não faz. São extremos, entendeu? E nada que se trata de extremo é saudável. Mas foi um movimento que foi criado justamente por uma carência que estava se existindo nos jovens modernos desse maxilar masculino e dessa demarcação dessa característica masculina. E isso foi documentado da forma mais linda possível, essa transformação, e o motivo dessa transformação por um homem, por um médico, dentista inclusive, que eu admiro e respeito muito, que foi o Dr. Weston Price. O Dr. Weston Price, ele escreveu esse livro aqui que é o Nutrition and Physical Degeneration. Esse livro, Weston Price, ele viajou o mundo e ele documentou nos anos 30 de 1930 transformações aonde ele foi nas tribos isoladas, nos Alpes suíços e os aborígenes australianos. Ele visitou diversas tribos e ele achou um padrão que se repetia em todo canto do planeta. Basicamente, esse padrão era que os povos que comiam a comida e a dieta ancestral, eles tinham uma arcada dentária que era mais larga, eles tinham seus rostos muito bem formados. O que que isso significa? Significa que todos os dentes da boca, eles cabiam perfeitamente dentro desse maxilar. Você pode observar que é um maxilar quadrado, é um maxilar e um crânio muito expandido. Então, os dentes eram todos alinhados, zero presença de cárie. Eram dentes bonitos, saudáveis, sem nunca terem passado por um dentista. E o que foi mais incrível disso tudo? Porque, beleza,
As pessoas que viviam de forma ancestral tinham esse maxilar. Até aí, é uma grande revelação, é algo interessante, mas o que é mais interessante é que essas mesmas tribos, pessoas que viviam nesse lugar, e que na primeira geração eles resolviam mudar para uma outra cidade e trocar a comida ancestral pela comida industrial, o resultado era esse. Todas as pessoas, mano, a primeira geração, isso significa o quê? Que se um jovem com os seus 18 anos, ele sai dessa tribo que ele vivia e vai viver na cidade, ele já sofria essa consequência e os seus filhos já vinham com o maxilar frágil e dente frágil. Então a primeira geração a comer a farinha branca e o açúcar refinado, ele já sofria as consequências de um estreitamento de maxilar do rosto, o dente entortava e cárie aparecia. Uma geração, mano. E ele chamou isso no livro de subdesenvolvimento do terço médio da face. Isso aqui são quedas, mas os que não sofriam quedas, eles sofriam encavalamento dos dentes, estreitamento do maxilar. O livro ele traz imagens muito claras, não tem nem o que se questionar a respeito. É muito claro porque ele documentou tudo certinho. E os efeitos disso é o que nós observamos hoje, um subdesenvolvimento do terço médio da face. E, mano, e não parou nos humanos. Isso gerou movimentos. E após isso surgiu um estudo, que é um estudo feito com gatos, é um estudo do Pottinger, que mostrou a mesma degeneração crâniofacial quando a dieta era inadequada. Teve até um estudo com mini pigs que eles mostravam que a consistência da comida, comida mole versus comida dura, muda o desenvolvimento do crânio e da mandíbula. Então você junta as duas peças. Duas coisas fabricaram a mandíbula fraca do homem moderno de hoje. A primeira, que é a documentada pelo Dr. Weston Price, e uma das que é mais observada nos dias atuais, que é a subnutrição. A subnutrição, ou a carência de nutrientes, fez com que o homem moderno hoje tivesse a ausência principalmente de vitaminas lipossolúveis. E o que é observado no livro do Weston Price é que os povos ancestrais, esses que tinham crânios largos e saúde dental grande, tinham 10 vezes mais quantidade de vitaminas lipossolúveis presentes no organismo deles. Eles consumiam 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis do que os homens modernos. E as vitaminas lipossolúveis, elas vêm justamente de comida animal densa, o que hoje o homem moderno morre de medo, que são leite cru, laticínios e carne vermelha, ovos. Nesses alimentos é o que mais se concentra as vitaminas lipossolúveis. Mas o que acontece que faz com que essas vitaminas, essa ausência de vitaminas, gere esses efeitos no desenvolvimento crâniofacial? Basicamente, sem as vitaminas lipossolúveis, sem as vitaminas A, D e K2, que são os minerais de comida animal densa, o seu osso, os seus ossos, eles não têm a matéria-prima necessária para ser construído de forma larga e forte. E é justamente isso que foi observado nessa transferência e nessa diferença de sociedade com as vitaminas A, D e K2, vitaminas lipossolúveis, mais presentes na dieta, e os povos modernos que não têm acesso e não consomem grande quantidade esses minerais e vitaminas. O segundo ponto que foi quebrado na modernidade é o processo de mastigação. Hoje nós vivemos uma ausência imensa de trabalho mastigatório. A comida ancestral é uma comida, é um alimento duro de ser mastigado, é fibroso, exigia você mastigar de verdade. Hoje a comida moderna ela é uma comida mais mole, mais pastosa, ela é processada. Basicamente você mastiga pouco e já engole. E os seus ossos, eles respondem a isso diretamente, ao estímulo mecânico. Por isso que existe a lei de Wolff. A lei de Wolff, ela fala que ao passo que você usa os seus ossos se adaptam à carga que você recebe. E se você não o utiliza, você perde essa massa óssea. Por isso que o treinamento com carga é extremamente importante e fundamental, principalmente no processo de envelhecimento. Então, sem a carga mastigatória na infância, principalmente, até mesmo na fase adulta, o seu rosto ele não se desenvolve por completo. E agora vem um ponto importante, que é aonde eu vou ser brutalmente honesto com você, porque é isso que separa justamente o que eu tento te trazer sobre saúde de movimentos e protocolos, por exemplo, igual o Lux Maxim, que quer simplesmente mudar a sua estética. Tem uma diferença gigante, por exemplo, entre a criança, o adolescente e o adulto. E se você ignora isso, é onde você pode ser passado para trás por movimentos igual ao Lux Maxim e chegar até um momento onde está fazendo aí preenchimento facial
para poder alterar o seu maxilar. O que acontece? Na criança e no adolescente, os ossos do rosto ainda estão em crescimento. As suturas do crânio ainda estão abertas, que, como você pode observar nessa imagem aqui. Nessa fase, a mastigação forte, a nutrição densa, você comer alimentos que precisam de mastigação e te nutrem, principalmente as vitaminas lipossolúveis A, D e K2, e a postura da sua língua podem de fato influenciar como que o seu rosto se desenvolve. E isso é apoiado por ciência, por artigos, e é por isso que o Price viu o efeito aparecer justamente na primeira geração. Por isso que ele documentou que na primeira geração já se sofreu os efeitos disso. Porque ele estava vendo crianças em desenvolvimento. Já no indivíduo adulto, no início dos seus 20 anos, essas suturas elas se fundem. E o crânio, ele se torna um crânio formado. E o esqueleto que você tem, ele é estruturalmente formado e é o que você vai se manter com ele. E aí o que acontece? Depois da vida adulta, você fazer Meiwing, por exemplo, para aumentar a sua estrutura óssea, mastigar a cenoura, ela não tem a capacidade de remodelar o seu osso de forma dramática. Ela não consegue alterar a sua estrutura óssea. Mas calma aí que você vai entender onde nós vamos chegar com isso, tá bom? E aí você fala, então, Mano Albino, esses hacks para aumento da estrutura facial, para remodelagem ósseo-facial, é tudo mentira? E não necessariamente. Só que você precisa prestar atenção e entender que vai muito além disso. Não vai reestruturar o teu rosto. E você vai entender um pouquinho mais pra frente aqui. Sabe essas fotos que você observa de antes e depois, que tem resultados impressionantes? Então, presta atenção porque é aqui que realmente está o ouro do negócio. O que mudou de verdade nessas alterações não necessariamente é a estrutura óssea. Se o indivíduo estava na adolescência, ele sim pode sofrer essas alterações e é interessante fazer para mudar a estrutura óssea. Agora, na grande maioria dos cenários, o que é observado para que esse indivíduo ele consiga ter efeitos tão impressionantes? Primeira coisa, perca de gordura, o que impacta na gordura facial. Você perdeu gordura e você tem uma perca de gordura submentual, que é essa gordura aqui embaixo do queixo. Quando ela some, naturalmente a sua mandíbula que você já tem, ela aparece. E aí, esse é o maior fator de todos. O fato de você perder gordura faz com que a sua mandíbula consiga aparecer. Segundo ponto é a sua postura. Quando você muda a sua postura clavicular, você também, uma pessoa que tinha a cabeça que ficava mais para trás, e ela coloca esse pescoço mais para frente, alinha o ombro, ela muda completamente como a sua mandíbula ela se transfere visualmente. Então, a postura ela tem um outro impacto. Mas mais importante ainda, e aqui é onde entra a questão, exercícios de estimulação, como o Meiwing, eles fazem um trabalho de estímulo do músculo mastigatório, o masseter, que é o músculo da mordida. Esse é um músculo como qualquer outro, que é justamente esse músculo aqui. Quando você estimula esse músculo, faz um treinamento para ele, assim como qualquer outro, ele hipertrofia com a utilização. Mastigar coisas duras, com resistência, ela engrossa sim o seu masseter. E isso sim dá mais volume e mais definição lateral na sua mandíbula. Não é que você desenvolveu o osso do seu rosto, você desenvolveu o músculo mastigatório. E se, assim como qualquer músculo, se você para de treinar, ele vai diminuir. Conforme você estimula, ele vai crescer cada vez mais. Então, sim, o Meiwing, mastigação de cenoura, mastigação de chiclete, que eu não recomendo, porque produz muito ácido clorídrico e pode gerar inflamação gástrica, mas mastigação de alimentos que geram resistência faz com que você sim desenvolva o seu músculo do masseter. Mas é por um motivo e um mecanismo diferente do que eles te vendem. Não é remodelação óssea, não é um efeito mágico de remodelação óssea. É desenvolvimento de um músculo, é perca de gordura, é melhora de estrutura muscular. E o que acontece? O fato de você treinar o seu maxilar, naturalmente você também treina o seu pescoço, porque eles trabalham meio que em conjunto. Então, processos de estímulo do seu masseter de forma não individual também trabalha os músculos do seu pescoço, o que gera um efeito mais masculino também. Mas aí, como que então eu posso fazer? Entendi como que funciona a estrutura. O que eu posso fazer para que eu possa realmente ter um efeito de um maxilar mais marcado e essa característica mais masculina? E eu já te trago que, se você simplesmente marcar o seu maxilar
e não desenvolver o seu pescoço e a circunferência do teu pescoço, você vai parecer um modelo de desfile de passarela e não vai transmitir característica masculina. Então é importante você fazer ambos, desenvolver pescoço e maxilar. Então, como fazer isso e o que realmente funciona? Primeiro, o primeiro processo é a perca de gordura corporal, que vai otimizar e vai queimar essa gordura que você tem abaixo da mandíbula. Isso vai fazer com que sobressaia mais a sua mandíbula e o seu maxilar. E como que você faz isso? Como que você otimiza isso? Isso aqui é o que eu falo nesse canal e na Primal Academy, que é otimização de metabolismo, comida de verdade, diminuir o processo inflamatório e aumentar os seus níveis de testosterona. A definição da sua mandíbula é em grande parte um subproduto de um metabolismo saudável, que é o que você observa no livro do Weston Price e no regresso do homem moderno nos dias atuais. Conforme esse homem ele regride metabolicamente, ele regride também no seu desenvolvimento ósseo e na sua estética. Então, abaixar gordura corporal é comer comida de verdade, sair do processo inflamatório e otimizar sua testosterona. Tenho diversos vídeos no canal falando sobre isso, e dentro da nossa comunidade eu falo mais ainda sobre isso. E dentro disso é trazer o que alimenta o seu organismo com o que nós falamos anteriormente, vitaminas lipossolúveis. É consumir uma nutrição ancestral densa. Você consumir fígado, você consumir gemas, manteiga de qualidade, ovas de peixe, os minerais e ativadores que constroem e mantêm os ossos densos, que são os alimentos ricos na vitamina A, D e K2. Se você tem menos do que 20 anos, isso aqui tem um impacto gigantesco na sua formação óssea. Você, mais do que qualquer um, precisaria estar se alimentando dessa forma para nutrir os seus ossos. Mas isso, entenda, apesar de você não remodelar totalmente os seus ossos pela sua nutrição, você sim, se você se nutrir da forma correta, você aumenta a sua densidade óssea durante toda a sua vida adulta. Então a nutrição adequada, com as vitaminas A, D e K2, com cálcio também, trazem sim uma estrutura óssea mais densa para você. E isso importa durante a sua vida inteira para a sua saúde óssea. É crítico e se você estar em fase de crescimento, é mais importante ainda para o desenvolvimento ósseo. O terceiro ponto é justamente o trabalho mastigatório real. Comer alimentos que exigem mastigação, carne de verdade, vegetais principalmente, e um dos únicos que eu recomendo, que é a cenoura, que tem esse processo duro, mastigar cenoura crua, que gera esse processo de resistência mastigatória, gera esse processo de hipertrofia do masseter que nós falamos, e reestrutura e reforça essa estrutura sua. Além de, obviamente, melhorar a sua digestão. Se você consome cenoura crua, isso ajuda muito no seu processo digestivo e na sua saúde bucal também. O próximo, isso aqui é muito importante também. Postura e respiração nasal. A pessoa que ela respira pelo nariz, ela sempre mantém a sua boca fechada, mas principalmente ela mantém a sua língua sempre no céu da boca. Isso faz com que a sua cabeça fique mais alinhada e gere um maxilar mais desenvolvido. Agora o indivíduo que ele tem dificuldade de respirar pelo nariz, por qualquer que seja o motivo, e respira pela boca, a postura dele, ela se torna naturalmente uma postura corcunda, e quando ele melhora essa respiração, naturalmente, ele tende a ficar com um maxilar mais marcado. Então, seja porque você sofre de algum processo alérgico que não te permite respirar pelo nariz, trate isso. Busque entender para que você consiga respirar naturalmente pelo nariz, de boca fechada, que você já vai ter um efeito muito positivo aqui também. Inclusive, o fato de você respirar de boca aberta impacta no teu sono, o que impacta no seu metabolismo e na sua testosterona também. Então, repara num padrão. Repara que tudo que funciona de verdade para que você passe disso para isso é a base metabólica e ancestralidade que a gente prega aqui. Fortalecimento da sua mandíbula, ela vem de uma nutrição adequada, correção de fatores, por exemplo, que estão desalinhados, como carência de nutrientes, processos inflamatórios que não permitem você respirar pelo nariz, respirar pela boca, falta de processo mastigatório porque você se alimenta excessivamente de alimentos industrializados que não requerem que você mastigue. Então, a falta de músculo maxilar é uma assinatura de um homem que está em um ambiente de carência nutricional e que sofreu os impactos de uma vida moderna. E, mano, não tem segredo. Para que você traga de volta os seus traços masculinos, as suas características masculinas,
e transmita essa saúde, essa virilidade, essa masculinidade, você precisa desenvolver e voltar a viver igual aos nossos antepassados. É um fato. O que nós podemos fazer hoje em dia é aproveitar dos fatores, por exemplo, do conhecimento, principalmente, e dos fatores que a modernidade nos trouxe, que nos ajudam e melhoram a que a gente atinja os resultados de forma mais rápida. Por exemplo, a suplementação dessas vitaminas ajudam muito. Enfim, o homem, ele perde as suas características masculinas ao passo em que ele se distancia do que ele foi um dia. E esse é o objetivo desse canal, é o objetivo da Primal Academy, que é fazer com que você entenda primeiramente o que está acontecendo com nós e fazer com que você consiga ter os recursos e o conhecimento suficiente para que você traga de volta o homem que um dia o seu avô, seu bisavô já foi, e que você consiga replicar isso e ter os benefícios de ser um homem saudável, com boa testosterona, boa saúde hormonal, um bom metabolismo e também uma boa estética. Fechou? Meus manos, era isso que eu tinha para trazer aqui nesse vídeo. Se esse vídeo te ensinou algo, te ajudou, eu te peço que deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.